A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui com o canal Bancada Bíblica. No vídeo de hoje nós falaremos sobre chamado. Mas antes, você que é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe. E se você quiser ganhar um abraço do Bancada Bíblica no próximo vídeo, deixa aí nos comentários. Eu quero um abraço. Maravilha, o nosso texto base se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, que diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o de pé e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A etimologia da palavra chamado, que no grego significa chamados, no latim chamares, que significa gritos, clamar por alguém em voz alta. Biblicamente, se nós trataremos sobre esse assunto de chamado, nós vamos ver que Deus ele não chama por grito. Deus ele não chama por voz alta. Deus ele chama no silêncio. Você vê que as coisas de Deus é um contraste. Ela é o inverso daquilo que é dito no dia a dia, principalmente quando se falamos de a etimologia. Enquanto a etimologia diz que chamado é gritar em voz alta, Deus nos está chamando em silêncio. Deus está nos chamando em silêncio. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 26, diz assim: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres, que são chamados. Olha o que ele diz: Porque vede, irmãos, a vossa vocação. O apóstolo Paulo, ele dá uma ênfase para que nós prestamos atenção na nossa vocação. Para que fomos chamados? Para que Deus nos chamou? Uma coisa que precisamos entender é que todos que estão nesse planeta chamado Terra, todos os habitantes, todas as pessoas, todos os seres humanos que passou aqui, são chamados.
todos são chamados. E que chamado é esse? A cruz. Cruz. Pela cruz, todos são chamados. Chamados a quê? Ao arrependimento. Chamados a quê? A salvação. Chamados a quê? A estar com esse Deus maravilhoso. E dentro desse chamado universal, desse chamado a todos os seres humanos, como eu já disse aqui, tem o chamado ao ministério, chamado ao trabalho, chamado específico. Quem Deus chamou para fazer o quê? Deus chamou algumas pessoas para ser rei, Deus chamou algumas pessoas para ser juiz, Deus chamou uma pessoa para ser juiz, profeta, sacerdote, Deus chamou algumas pessoas para ser sacerdote, Deus chamou algumas pessoas com chamado específico dentro do evangelho, ao qual nós vamos especificar aqui a voz daqui um pouco. Maravilha. Como eu disse anteriormente, o chamado de Deus ele é em si silêncio. O pastor, meu amigo Gutierrez, ele foi feliz em lembrar de que o chamado universal ele é a cruz. A cruz ela é o chamado. E você vai ver que Cristo na cruz ele estava calado. Essa é a chamada. Deus chama em silêncio. Deus chama em silêncio. Então, isso é de suma importância, porque na cruz, Deus chamou. Na cruz, Deus chamou todos nós para uma grande redenção. Diferentemente de escolhido. A chamada, ela é universal. Deus chama a todos. Agora, ser escolhido, isso é para o trabalho. Isso é para o trabalho. No texto que lemos de Mateus 22, você vai ver que o Senhor ele envia servos, os escolhidos, para chamar os convidados. E a resposta ela é obtida de uma forma muito peculiar. Vejamos que o texto vai dizer que alguns foram mortos, outros não conseguiram desenvolver o trabalho. Só que quando o seu Senhor chegou e designou o chamado deles, a escolha deles, em um único propósito, eles conseguiram desenvolver o seu trabalho, a sua chamada. O apóstolo Paulo ele disse que nós somos membros de um corpo, sendo que Cristo é a cabeça. E eu quero lembrar essa fala porque isso é muito importante. A mão não dá para ser pé. Então precisamos saber para que fomos chamados. Então precisamos saber para que fomos chamados. Outro sim. A palavra de Deus, no capítulo de número 4 de Efésios, e o verso de número 10 e 11 diz assim: E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Entenda isso, meus irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Não. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz separação de pessoas. Vamos entender isso? Jesus tinha 12 discípulos. Os 12 andavam com ele por todo lado. Mas no dia do Monte da Transfiguração, só 3 estavam com ele: Pedro, Tiago e João. Jesus andava com 12. Quando foi ressuscitar a filha de Jairo, só deixou dentro da casa 3: Pedro, Tiago e João. Quando nós falamos de Jesus fazendo a separação, é exatamente o quê? Que Deus chamou cada um para um chamado específico. Cada um para um chamado específico. Deus chamou alguns para pregar, outros para orar, outros para ensinar, outros para exortar. Deus chamou pessoas para a sua obra. E você precisa entender qual é o seu chamado. Não coloca os pés pelas mãos. Entendendo o quê? Se você tem um chamado, o Deus eterno vai fazer o quê? As pessoas que estão sobre ti reconhecer o seu chamado. Porque eu não posso
obrigar o ministério a me consagrar a algo, ou me levar a algo, porque o chamado da minha vida foi Deus que me deu, Deus que me chamou. Então esse Deus que me chamou trabalha o ministério que eu pertenço para reconhecer o chamado de Deus sobre a minha vida. Então chamado não é comprado, chamado não é ganho, chamado é entregue por Deus a você. Você não ganha de homens o chamado. Você não recebe de homens o chamado. O chamado vem de Deus. E esse Deus que se responsabiliza pelo seu chamado. Deus, Jesus tinha 12. Andava em alguns momentos com 3. Mas só um reclinava a cabeça sobre os seus ombros. Você precisa aprender qual é o seu chamado para que você desenvolva bem o ministério de Cristo sobre a sua vida. Maravilha. Amós, capítulo de número 7, o sacerdote Amazias, ele vai até o rei Jeroboão e faz alguns comentários sobre Amós. E de repente Amazias chega até Amós agora e diz assim: Amós, você não pregará, você não poderá mais profetizar em Betel. Vai para Judá, em qualquer outra terra, mas em Betel você não pode profetizar mais. Diz a Bíblia que Amós, ele disse assim: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor. Só que ele disse: eu não sou profeta e nem filho de profeta. Aí ele vai dar algumas características. Eu sou boiadeiro e catador de figos silvestres, mas o Senhor me chamou, o Senhor me tirou de trás dos bois e me colocou para profetizar. O Senhor aqui está escrito com letra maiúscula, não é minúscula. Então vejamos que esse Senhor aqui é Deus. Foi Deus quem chamou Amós. E Amós, com toda a autoridade, ele disse: foi o Senhor que me chamou. Então, só por isso, verso de número 16. Ora, ouve, pois, a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordeal, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. O chamado envolve coragem. O chamado envolve coragem, atitude. Se não houver atitude, se não houver coragem, Deus não está disposto a chamar alguém covarde. Deus não está disposto a chamar alguém covarde. Deus quer pessoas com ousadia e com coragem para profetizar e para falar da sua palavra. Porque chamado não é para covarde. Chamado é para agentes que têm ousadia. E precisamos entender que esse Deus que chama, ele sabe a condição de cada um do seu desenvolvimento. Ele entregou 5 talentos a um, entregou 2 talentos a outro, entregou 1 talento a outro. E a palavra de Deus vem dizendo: e entregou os talentos segundo a sua capacidade. Aprenda qual é o seu chamado e produza de acordo com a sua capacidade que Deus lhe deu. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 9, diz assim: que nos salvou e chamou com a sua santa vocação. Então deixa eu dizer algo para ti aqui. Deus não entrega algo que é humano. O que Deus lhe entregou para você ser chamado é santo. É do céu. Não é humano. É divino. Então ele diz que nos salvou e chamou com uma santa. Uma santa. Isso aqui é Deus, ele é santo. Então ele vai te dar algo santo. Deus vai te dar algo santo. A santa vocação. Para quê? A pergunta aqui, eu vou lançar uma pergunta aqui agora para vocês e vocês deixem aí no comentário. Qual é a sua vocação? Uns foram chamados para somente servir água.
Outros foram chamados somente para interceder. Outros foram chamados só para ministrar. Outros foram chamados para ensinar. Outros foram chamados somente para discipular. Outros foram chamados somente para varrer a igreja. Outros foram chamados somente para lavar banheiro. E outros foram chamados somente para sorrir com você. Qual é o seu chamado? Coloque aqui no comentário. E se vocês quiserem, nós falaremos mais no outro próximo vídeo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.